Nessa quinta-feira, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, assinou um acordo com as principais plataformas que operam redes sociais para combater aquilo que chamam de desinformação na internet. O YouTube, a Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, o Google, a Microsoft, Quai e TikTok se comprometeram a promover ações educativas e de conscientização sobre os efeitos negativos da produção de notícias falsas. Durante a assinatura do acordo, Barroso disse que a liberdade de expressão precisa ser protegida, abro aspas aqui para o presidente da Suprema Corte. Nós não podemos que ninguém possa mais acreditar naquilo que, fecho aspas, para o ministro Luiz Roberto Barroso. A gente está vendo aí imagens da assinatura desse termo, desse acordo com algumas plataformas, né? Foram 6 plataformas de redes sociais na quinta-feira. E, Carlo Cauti, chama atenção nesse acordo que a rede social X do empresário Elon Musk ficou de fora. Não participou aí desse acordo firmado pelo presidente do STF. Pois é, né? Porque entre os muitos defeitos que o Elon Musk tem, não tem a hipocrisia, né? Que evidentemente abunda entre os outros donos de outros controladores das redes sociais. Então, Elon Musk não tem entre os seus defeitos. Eu acho que podemos usar até para esse empresário sul-africano que está nos Estados Unidos a frase do Juscelino: Deus o poupou do sentimento do medo. Eles não têm medo de enfrentar o STF. Isso poderia acarretar consequências para os seus executivos. Isso parece uma operação daquelas dos Estados Unidos. Eles saem de países, por exemplo, do Irã após a Revolução Islâmica, ou países árabes que querem atacar embaixadas americanas, né, ou do Vietnã, depois da tomada dos comunistas. O Twitter está saindo do Brasil porque o STF está se tornando abusador da Constituição, evidentemente. E as outras empresas, as outras redes sociais, um pouco por um conúnio que eles têm com o poder no Brasil, porque muita gente que trabalha lá acredita que o STF está certo, compactua com o governo Lula. Então, um pouco por isso, um pouco por medo também, e muito por hipocrisia, decidiram se curvar às vontades do STF. Agora, usando as palavras do ministro Barroso, enquanto você falava, Paula, estava anotando, a liberdade de expressão precisa ser protegida, disse o ministro Barroso. Eu concordo, ministro, precisa ser protegida de vocês. Porque quem censurou a revista Cruzoé em 2019 foram vocês. Quem censurou jornalistas de todas as eleições foram vocês. Quem proibiu de dizer que o PT era amigo de ditadores comunistas da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua, foram vocês. Quem censurou um ex-ministro do STF, o ministro Marco Aurélio, que disse que o Lula não tinha sido absolvido, foram vocês. Quem de censura e que estava sendo censurado um documentário da Brasil Paralelo até antes mesmo de ser colocado no ar, ou seja, a censura prévia, digna do AI-5, nos piores momentos da ditadura militar no Brasil, censura prévia, foram vocês, a ministra Carmen Lúcia, que hoje está indo o TSE. Então sim, ministro, eu concordo com o senhor, a liberdade de expressão precisa ser protegida no Brasil, de vocês, que são censuradores mor da República. E quando o senhor diz acreditar naquilo que se lê, é inacreditável naquilo que a gente lê no Brasil há vários anos. É inacreditável que o STF tenha tomado essa deriva absurda, que deveria parar essa deriva autoritária, não esteja fazendo nada. Ou seja, o Senado Federal. É inacreditável tudo isso que a gente está vendo. Infelizmente, não é fake news. Alexandre, quero ouvi-lo aí sobre esse trechinho dessa declaração que nós trouxemos aí do presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, que assinou ontem, então, esse acordo com algumas plataformas de redes sociais. Segundo o ministro Barroso, a liberdade de expressão precisa ser protegida, mas se a Constituição fosse cumprida, né, Alexandre, seria muito mais fácil, né? Está lá no artigo 5º, né? Mas interessante que o Supremo faz lembrar Kafka e faz lembrar George Orwell também, no Ministério da Verdade, do 1984. Mas eu gostaria de lembrar um outro personagem, Gutenberg, Johannes Gutenberg. Em 1450 ele fez uma revolução. Ele inventou a imprensa, a tipografia. A possibilidade de tirar o poder de quem
detinha esse poder do conhecimento fazendo livros, manuscritos nos conventos, nos mosteiros. Popularizou o conhecimento através do livro. Será que o livro é um inimigo por causa disso? Porque tem maus autores, tem péssimos autores e tem bons autores, mas o livro não é o inimigo. Hitler queimava livros, porque não gostava do que estava escrito naqueles livros, queimava. Queimou grandes autores, excelentes autores. Agora, a popularização do conhecimento se expandiu mais ainda. A gente encontra uma enciclopédia dentro das redes sociais, o conhecimento dentro das redes sociais todo dia, e todas as ideias. A diversidade de ideias. Falam tanto de diversidade, porque não gostam da diversidade de ideias, que leva à busca da verdade, graças à diversidade. Tem gente péssima na rede social, que mente, que inventa, que passa adiante mentira. Mas a gente sabe disso, a gente não precisa de tutor para saber disso. Como a gente não precisou de tutor para escolher um bom livro na livraria. Não precisamos de um Ministério da Verdade que nos diga o que é verdade e o que não é. Essa é a questão da liberdade de expressão que está na nossa Constituição. Mais de uma vez, está no 5º, está no 220, principalmente. Sem liberdade de expressão, com alguém nos tutelando, nos tutorando para indicar qual é a verdade, o que você deve, isso não deve, é, de novo, o Index Librorum Prohibitorum da Igreja. Precisa agora, dessa comissão, unir Lobstat para dar o imprimatur, para aquilo que a gente pode ver ou não pode ver. Liberdade. Liberdade. Sem liberdade não há democracia. Da edição 220, que já está disponível no site revistaoeste.com, exclusiva para assinantes aqui, ó. Porque essa semana teve a posse da ministra Carmen Lúcia no comando aí do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Alexandre de Moraes passou o bastão, né, para Carmen Lúcia. E aí, a cerimônia de posse, então, te inspirou a escrever o artigo dessa semana, está aí na nossa tela, Babá de Marmanjo. Carmen Lúcia fura a fila e adia para a próxima edição a segunda parte do artigo sobre a dupla Toffoli Moraes. É tanta coisa para falar, né, Augusto, que você abriu aí um fura-fila para Carmen Lúcia. Na semana que vem a gente aguarda mais a segunda parte do artigo, se não houver mais nenhuma intercorrência pelo caminho até lá, né? Tudo é possível, estamos no Brasil. Mas deixa eu só trazer, porque tem relação aí com o que estamos trazendo, estamos falando aqui dessa declaração do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Vamos lá, aspas para o Augusto. Em 2012, ao assumir pela primeira vez a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, sem festa nem foguetório, Carmen Lúcia parecia saber que se tratava de um puxadinho do Supremo sem relevância suficiente para frequentar espaços nobres do noticiário jornalístico. Criada em 1932, a hoje onipresente justiça com abusos dos adversários que fossem queixar-se ao juiz da comarca. Aquele Brasil não existe mais, informou nesta semana o retorno de Carmen Lúcia ao mesmo cargo que assumiu há 12 anos. Foi redesenhado pelo surgimento das redes sociais. Hoje, ninguém mais conta mentiras, dissemina fake news. Quem faz isso não atrapalha a vida de adversários, ameaça a solidez das instituições, conspira contra o Estado democrático de direito e sonha com o advento da ditadura de extrema-direita. É um bandido a ser duramente castigado, fecho aspas, só uma degustação aqui para o texto do Augusto, que está brilhante. Obrigado, Paula. É isso aí. A Carmen Lúcia virou babá de marmanjo, especializada em eleição. Eleição, quer dizer, ela quer explicar aos eleitores dos mais de 5.000 municípios brasileiros quem é que deve ser o prefeito, porque não mente. Né? Quem mente é este aqui, ela está prometendo a reprise de um filme de péssima qualidade, que foi protagonizado aí pelo Alexandre de Moraes na mais recente eleição. Eles estão prometendo
reprisar o papelão com algumas ligeiras mudanças, né? O perigo agora é o algoritmo do ódio, que é invisível, mas ela enxerga, e que está na mesa de todo mundo. E esse algoritmo do ódio é que vai fazer com que a desinformação possa atrapalhar a democracia brasileira. A Carmen Lúcia não entende nem de eleição de Miss, nem de disputa no condomínio para eleger o síndico. E está lá discursando, prometendo reprisar o 0-0, né? Que é o pior tipo de jogo de futebol que você pode ter, do Alexandre de Moraes durante a eleição passada. Agora, com eleição municipal, eu digo nesse artigo que eu acompanhei muitas. Quer dizer, o eleitor, ele sabe errar sozinho, se for o caso. Ele escuta líder na caverna. Você diz tal coisa do adversário, ele de boa qualidade até. Algumas foram. Jamais uma delas decidiu uma eleição. Não decidiu. Nem aquela famosa dos marmiteiros, né, que o deputado Hugo Borg soltou para dizer que o candidato Eduardo Gomes, isso em 45, né, não queria o voto dos pobres, que eram getulistas. O que decidiu aquela eleição, repito, foi o apoio explícito, né, ao general Eurico Dutra, que se elegeu. Você pega a história, não tem informação, está lá num editorial. Aqui, qual é a desinformação? Quando nós estávamos na Jovem Pan, decidiram que era desinformação a dizer que o Lula era amigo de ditadores. Está aí o Lula fazendo a mesmíssima coisa, e como é que faz? Agora vai valer isso aí de novo? Olha aqui, está condenado ao fracasso essa história. E, meu Deus do céu, parem com isso. Parem com isso. Juiz não é para se... ministro Supremo não é para se meter nisso. O TSE, os candidatos até recentemente nem sabiam quem eram. Os jornalistas não sabiam quem era o presidente. O TSE, o sujeito assumia, ia lá ver como é que ficava a cédula, distribuía urnas, etc. e ponto. Agora eles querem ensinar para a gente a escolher candidato a vereador. Tá difícil para a gente. Mas vai ser muito pior e mais complicado para eles. A Carmen Lúcia deveria escolher um mentor melhor que o Gilmar Mendes e parar de falar. Não, comemoraram a vitória. Tinha 300 pessoas, né, com um vestido de casamento, aquelas coisas, para aplaudir uma mulher que tem que agir como uma magistrada. Fica quieta, para de falar, não é nem fora dos autos.